servos obedecem. Igreja é para confessar pecado e não para pecar. É para se humilhar e não para humilhar. Na igreja não se sobe, na igreja se desce, para que o Senhor suba por intermédio de nós. Na igreja não se sobe, não, não. Igreja se desce, desce, para que o Senhor suba por intermédio de nós. Oh Pai, tem piedade de nós. Oh Pai, tem piedade de nós. Fizemos o que queremos, não o que devemos fazer. Oh Pai, tem piedade de nós. Oh Pai, tem piedade de nós. Não, 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 não. Oh Pai, tem piedade de nós. Fizemos o que queremos, não o que devemos fazer. Oh Pai, tem piedade de nós. Igreja para confessar pecados e não para pecar. É para se humilhar e não para humilhar. Na igreja não se sobe, na igreja se desce, desce para que o Senhor suba por intermédio de nós. Na igreja não se sobe, não, 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 não. A igreja se desce para que o Senhor suba, suba por intermédio de nós. Não, 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 não. A igreja não se sobe, na igreja se desce para que o Senhor suba por intermédio de nós. Oh Pai, tem piedade de mim. Oh Pai, tem piedade de mim. Eu faço o que quero, não o que devo fazer. Oh meu Pai, meu Pai, meu Pai, tem piedade de mim. Oh Pai, tem piedade de mim. Pai, oh Pai, tem piedade de mim. Eu faço o que quero. Meu filho, muito obrigado. Na segunda parte nós iremos falar sobre esta composição tão profunda que diz, nos toca a todos nós como igreja, que fazemos presente a vida de Deus nas nossas vidas através daquilo que nós fazemos. Nós estamos de volta
por motivos alheios à nossa vontade, paguei mesmo a energia. Está paga a energia, mas é aquela coisa. Eu peço perdão a todos os irmãos que nos acompanham através da parte fora de Angola, onde esses constrangimentos não acontecem. Aqui em Angola é mesmo assim, como vos contei a última vez que aconteceu. Uma vez meu filho disse, olha, pai, energia foi. E ele perguntou, energia foi aonde, papá? Olha, foi dar uma volta. Mas tivemos que ligar agora o gerador. Eu prometi a última vez que nós iríamos usar só o gerador, mas como nós tivemos muito tempo sem estar aqui ligados, então esqueci-me de outra vez. Mas a próxima vez vamos avançar já com o gerador. As nossas sinceras desculpas. Nós temos aqui muitos irmãos já estão aqui conosco. A mana Andércia Flora. Andércia, se não entrasse aqui, papai ia ficar chateado. Muitos são bem-vindos, Mana Andércia, Camate, Clara, Célia, Silva, Mana Lorine, Andércia, Afonso Lisboa, Bonifácio, Jetson Partei, Lucas, Luquilson, Graça Domingos, Graça, enfim, entre todos, em especial a igreja do pastor, do profeta Josué, a igreja do nosso pastor também. Nós estamos muito, muito felizes por vocês. Partilhem, a energia foi, mas já ligamos o nosso gerador. Estamos aqui, continuaremos a fazer a obra do Senhor. Partilhem para mais pessoas, está bem? Mana Rosana Silva, Tânia Cristal, Clara Carvalho, Tânia Cristal, enfim, a Igreja de Cristo está em peso. Partilhe, por favor, porque nós só fizemos a primeira pergunta e o pastor estava a responder. Exatamente, os falsos profetas da energia tentaram fazer das suas, mas nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, ok? Partilhe. Hoje estamos aqui a recomeçar uma vez mais o Ele Vive nos nossos canais do YouTube, nosso canal do YouTube, Gui Destino MNA. Nas nossas redes sociais, Gui Destino MNA no Facebook, também Gui Destino MNA, ou Gui _Destino _MNA no Instagram. É só seguir-nos, gostar, partilhar, não custa nada. E se quiser ajudar-nos um bocadinho mais, vá até ao YouTube, subscreva o nosso canal do YouTube, será muito bem abençoada. Da nossa parte seremos abençoados e vocês saberão de todas as informações em primeira mão, porque nós só fazemos aquilo para abençoar as vossas vidas. Esse programa foi feito a pensar em você, amém? Eu posso estar a apresentar, mas eu tenho uma orientação, ok? A orientação me diz que você precisa desse programa, por isso estamos aqui com convidados nobres, convidados de vozes autorizadas de Deus. Nós fazíamos a primeira pergunta em 24:11, Mateus. O pastor estava a responder. Certo. Então. Pronto, este versículo nos dá uma certeza, né? Que é a certeza de emergir, não é? Falsos profetas. Dá também a certeza de que, de facto, esses profetas teriam a capacidade de enganar, porque Jesus diz, ele não diz só que vão surgir falsos profetas, ele também diz que vão enganar. Porque uma das características, né, do falso profeta nas Escrituras é a capacidade que ele tem de enganar. Não é? O falso profeta, não é, além de poder ser alguém, né, que se arroga da posição de ser de Deus, um homem de Deus, nas Escrituras, em Apocalipse, o falso profeta aparece em grande destaque, né, junto com a besta, também tem esse lado escatológico. E há uma característica do falso profeta que, infelizmente, e poderemos refletir aqui mais profundamente sobre isso ao longo do programa, é que as características do falso profeta são gritantemente semelhantes às características também em termos de manifestação do verdadeiro profeta. Uau! Isso é profundo. Isso é um grande problema que nós temos a nível até mesmo daquilo que as Escrituras apresentam como falso profeta. É porque as características que nós encontramos no falso, em termos de expressão e manifestação sobrenatural, nós também podemos encontrar no verdadeiro. Isso é um problema. Quer dizer que o falso também faz milagres. É exatamente aí onde eu ia chegar. É logo a segunda linha da minha argumentação. Porque Jesus diz que o falso profeta profetiza, e eu acredito que o verdadeiro profeta também profetiza. Jesus diz que o falso profeta faz milagres no seu nome, e eu acredito que um verdadeiro profeta também tem milagres no nome de Jesus. Jesus diz que o falso profeta, né, além de milagres, pode viver maravilhas. E eu também acredito que pode haver maravilhas no verdadeiro profeta. Jesus diz que o falso profeta vem vestido na pele de ovelha. E de uma forma ou de outra, todo verdadeiro profeta um dia tem que ter sido alguma ovelha, não é?
Não existe profeta, vai ser assim de repente, caiu de repente, eu sou um grande profeta. Tens de ter sido ovelha em algum tempo, ou em algum momento. E ao demais, todos nós somos ovelhas de Cristo. E o falso profeta também vem travestido de ovelha. Então, tudo aquilo que nós estamos a ver, característica do falso profeta, nós também encontramos no verdadeiro. Isso é um grande problema. Agora, olhando para as Escrituras, né, porque isso está mais propriamente em Mateus 7, né, Jesus está a trazer uma série de alertas, e dentro dos alertas vem também o versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Há versões que usam travestidos de ovelhas. Sim, sim. Mas aí está, por dentro são lobos devoradores. Essa é a diferença. Tem duas diferenças entre um verdadeiro profeta e um falso profeta que Jesus traz neste versículo, ou nestes versículos em Mateus 7. O falso profeta, ele ainda que tem a característica de uma ovelha de Cristo, ele é lobo por dentro. Ele pode enganar por fora, mas ele não engana por dentro. Deus lhe conhece. Depois, o outro ponto do falso profeta que difere do verdadeiro é que os frutos do falso profeta denunciam. Quais são? Está a ver? Não queria entrar já aí. Nós já poderemos falar já sobre os frutos do falso profeta e os frutos do verdadeiro profeta, mas eu não queria ainda começar aí. O que eu queria ainda estabelecer aqui é que Semelhanças. É que existem essas semelhanças inevitáveis, porque, por exemplo, Jesus diz aqui algo muito profundo. Por exemplo, no Mateus 7, Jesus diz assim: né, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, na continuidade do pensamento, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Pressupõe que o profeta ele não faz a vontade do Pai, ele não faz a vontade de Deus. Então muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Sai em nome de Jesus, demônio sai. Mas está a dizer que acontece isso também com o falso profeta. O verdadeiro profeta também expulsa demônios. Não é? O verdadeiro profeta expulsa demônios. Só que aqui está a dizer que o falso também no nome dele expulsa. Isso é um problema. Então isso remete-nos de facto a um patamar de análise muito mais profundo. Em África, particularmente, nós somos um povo muito dado ao espiritual. Eu acredito que o povo africano é muito espiritual. Nosso povo, a nossa história é espiritual. Então nós, de alguma forma, pegamos-nos muito a esse lado espiritual. Só para ter uma ideia, por exemplo, agora, não vem ao assunto, não é muito o tema, mas o rei do Bailundo foi condenado num tribunal civil, souberam, né? E estavam a dizer que esse rei é fraco. O que é um rei fraco? É um rei que com o feitiço e a ancestralidade não conseguiu impedir que o tribunal civil lhe condenasse. Já mostra muito como é que nós somos. Quer dizer, um rei aqui tem que ter power. Então, nosso povo é um povo que gosta de evidência, tipo o povo de Israel. Se não vimos um sinal, não acreditamos. Agora, aqui Jesus está a dizer que existem sinais, mas os sinais não são suficientes. Esse é um primeiro patamar que dificulta muito. Eu, sinceramente, não gostaria de estar tirando as claras evidências que alguém que prega com o poder de Cristo e não reconhece ser Jesus o Senhor, eu não gostaria de estar no patamar de alguém que rapidamente chama alguém de falso. Porque não é tão simples assim como as pessoas pensam. Identificar um falso profeta não é assim tão simples. Agora, o que eu quero trazer aqui, e é verdade, para quem está a me ouvir, é que existe o verdadeiro. E o verdadeiro expulsa demônios. O verdadeiro profetiza. O verdadeiro tem milagres. Ou pode ter ou pode não ter, porque alguém vai me dizer: mas João Batista foi chamado de profeta e não teve sinais. Sim, tá bom. Então vamos considerar aqui que pode não ter, mas também pode ter. E o que eu queria também dizer para quem me ouve é que ninguém devia ficar com medo do sobrenatural. Mas agora eu vou passar para o nosso santo de Deus aqui, o profeta José, porque não podemos monopolizar o programa. Então aquele que vai trazer muitos inputs. Tem muita coisa que se lhe diga nisso. Caso Janes Jambres também é um deles, mas daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mana Rosa Destino, Mano Miguel, João, Laurine, Rosa, Clara, são todos bem-vindos. O tema está a aquecer aqui. O tema está a aquecer. O tema aqui está a aquecer. As semelhanças são muito mais do que outras coisas, ok? Há semelhanças notáveis, abismais em relação ao falso e ao verdadeiro profeta. Mas o pastor disse aqui uma coisa que nós não te querias meter no lugar daquele que chama falso profeta, porque... o que eu disse é que o lugar de quem rapidamente chama os profetas de falso é um lugar muito perigoso, ou até um lugar muito sensível. Não estou a dizer que você não tem o direito de julgar os atos do homem de Deus, porque a Bíblia também diz: examinai as profecias, julgai as profecias, não é?
Mas esse versículo não diz para julgar o profeta. É verdade que eu posso, de facto, em um flagrante, vamos supor que alguém diz assim, Jesus Cristo não é Senhor. Então eu não preciso de muitas evidências para poder identificar claramente que estou diante de um falso profeta. Só que acontece, por vezes identificar um falso profeta não é tão fácil assim. E nós vamos entrar já daqui a pouco, eu vou abrir mais isso. Né? Mas o que eu quero dizer é que chamar de verdadeiro ou falso não devia ser o primeiro patamar de qualquer filho de Deus. Mas o analisar o que a pessoa lhe ensina, lhe diz ou manifesta em termos sobrenatural em direção à sua vida é um direito que te assiste como filho de Deus. Não, por isso é que eu comecei com este versículo, porque exatamente. Qual é o papel da igreja, qual é o posicionamento da igreja perante este versículo? Certo. Fugir, atacar, ou como? Qual será? Meu querido, tenha bondade, por favor. Pois, eu agradeço. Estive a apreciar o homem de Deus, pastor Vicente, que é um ensinador por excelência. Nato. É um grande amigo, servo de Deus. E nós conversamos antes e enquanto estivemos à espera para entrar no ar e abordamos sobre isso mesmo. Então, vou procurar não ser repetitivo. Amém. O que eu posso é fazer uma análise de forma prática e dentro daquilo que o pastor já esteve a dizer. Avaliar um profeta, se é falso ou não, e como entender, como é muito fácil julgar, ou seja, as pessoas têm facilidade em julgar. E os critérios que usam para avaliar um profeta verdadeiro ou falso é extremamente errado. Porque às vezes alguns, inclusive em redes sociais ou em outros, eles querem avaliar pela profecia, como ele profetizou. Às vezes não é o que ele profetizou, como ele profetizou, como é que ele falou. Nesse processo todo do meu crescimento, de vida com Deus e tal, eu também fui uma pessoa que tive problema em julgar. Normalmente quando começas a crescer, a dominar a palavra, nós tínhamos um núcleo, né? Eu, o pastor Sadraque e tal, nós naquela fase, pessoas que aparecem com uma forma diferente de pregar. É que nem os discípulos foram a Jesus, tem alguém ali que está expulsado demônio em teu nome, nós mandamos calar, porque para nós somos aqueles que conhecemos a forma verdadeira de fazer a obra de Deus, de pregar, a maneira de analisar a Bíblia, fazer exegese, a homilética em si e tudo mais. Nós crescemos estudando isso, orando e tudo mais. E estivemos rodeados de pais e mestres. Meu pai, que Deus o levou, o profeta Jó, o mestre Jorge Batista. Nós crescemos com isso e estamos a ver, por exemplo, o pastor Jorge é um mestre, ele, é o dom que Deus lhe deu. É o dom que Deus, não é por causa de ter estudado teologia, antes disso Deus lhe escolheu antes dele existir. Como Deus fez com Jeremias, como foi com Jeremias. Então, e depois o estudo, a preparação veio para dar estrutura, mas é a graça. E a Bíblia também fala sobre falsos mestres. E eu quero falar sobre isso. Por quê? Sim. Porque hoje todo mundo é falso profeta. Até quem é pastor, que cometer um erro, um mestre cometer um erro, um evangelista, qualquer erro de um homem de Deus, eles são falsos profetas. Isso já nos leva a compreender a estigmatização que tem a classe profética em Angola. Isso no mundo, se calhar, mas estamos a falar em Angola sobretudo. Todo mundo que cometer um erro, às vezes até mesmo não tendo cometido, é chamado, atribuído como falso profeta. Mas não acha que, pastor, profeta, um verdadeiro profeta, por agir conforme falso, seja considerado falso profeta, mesmo que momentaneamente? E agora, é uma pergunta interessante, é pertinente isso. Por quê? Porque é como um herege. O que é um herege? Quer dizer, como é que nós vemos alguém a falar algo que nós não concordamos? Até porque existem várias correntes teológicas. E às vezes quando uma forma de uma apologia teológica sobre um assunto, uma doutrina bíblica, ou seja o que for, choca com aquilo que a gente defende e aprendeu,
para nós esse é um herege. Assim como alguns que são, os calvinistas dizem que os armenianos ou arministas são hereges, e isso não interessa ao Evangelho. Então, as pessoas já avaliam um profeta pelo... Não, profetizou, disse que vão entrar na tua casa. Não, isso não é de Deus. Mas desde quando é que é isso que estabelece a diferença entre um verdadeiro ou falso? Não é isso que a Bíblia fala. Mas aquela verdade que nós sabemos que o falso profeta será aquele que usa o nome de Jesus, mas profetizando coisas que não são verdadeiras, ou seja, não são de origem bíblica, por exemplo. Por exemplo, nós vemos assim, chegamos à conclusão que aquela profecia não é bíblica ou não é da vontade de Deus. Nós podemos considerar essa pessoa, mesmo que momentaneamente falso profeta? A minha dúvida é esta, porque há semelhanças. Sim, e isso falou muito bem. Falou muito bem e vai desenvolver quais são as coisas que nós podemos encontrar em os frutos. Mas alguém que haja conforme o falso profeta, segundo todas as indicações que nós aprendemos na Bíblia, ok? E ser considerada momentaneamente falso profeta. Será que é sim ou não? Por exemplo, nenhum de nós aqui terá sido conscientemente ou inconscientemente falso profeta nas nossas atitudes. Nós aqui ainda, é possível? É assim, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu há pouco tempo. O profeta TB Joshua, como nós sabemos, conhecemos e reconhecemos, ele profetizou há pouco, agora na fase da pandemia, uma data para terminar a pandemia, e acho que todo mundo ouviu isso. E Abril, depois né? a data passou e a televisão e tal na Nigéria e no mundo viram, não, esse é falso. Um profeta na dimensão do profeta TB Joshua, com a compreensão e experiência dele, ainda falha. As pessoas têm que perceber isso. Aí é a minha pergunta. A falha leva-nos a agir como falso profeta. Seremos falsos profetas naquele momento ou não? Não, isso não nos torna falsos. Como homens que exercemos o trabalho... Assim também um verdadeiro mestre, se ele porventura errar no ensino, ele não se tornou automaticamente falso. Ele cometeu um equívoco. Por exemplo, é muito complexo falar esse tema é muito complexo. Para mim, por exemplo, eu se começar a falar muito, não paro hoje, mas deixa eu falar um pouco dele. Vou cortar mais. O profético funciona de forma muito, não chamaria diferente, mas às vezes anda na contramão do que é lógico, do que é normal. O sobrenatural é uma dimensão que não é alcançada de forma humana. Não é espiritual. E o ponto importante para entendermos é ter o conhecimento. Se eu vier profetizar, por exemplo, o Longhi é casado, eu disse, olha, Deus me revelou agora que tens separado, que um anjo me apareceu e que tens de deixar essa mulher. Não importa qual é a cor do anjo, mas se ela choca com a palavra, o Longhi tem de pegar a palavra e dizer, calma aí, isso aqui não está nas escrituras. Não é assim que funciona. Não foi falso. A mensagem, é aí quando eu quero entrar. A questão é que nós estamos a avaliar a profecia ou o profeta. Se nós avaliarmos o profeta, ele não é falso por ter cometido algum erro. Por quê? Porque a revelação, ela não processa de forma normal e natural. Eu posso ter interpretado mal uma revelação, uma visão. Uma visão, certo? Então o que é esse falso profeta? Deus não fala comigo como fala com o pastor Vicente. Certo. E isso é o pastor Vicente falou sobre o falso. Às vezes a gente comete esse erro no falso ou verdadeiro. E tem duas coisas aqui. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Paulo foi advertido, penso que é Atos capítulo 21, ele foi à casa do evangelista, tinha filhas que tinham um dom de profecia. E depois surgiu um profeta, Ágabo. O facto daquelas duas terem dons de profecia não tornam-as profetisas. Certo. Aí nós estamos a falar de dons do Espírito. Nós estamos a falar do chamado ministerial. Mas vem um profeta. Avaliar uma profecia, o TB Joshua podia não estar errado. Mesmo tendo errado. Eu vou explicar isso. Ele poderia ter interpretado mal a revelação. Falhou? E falhou. Sim. Mas isso não o torna falso. E ele pode vir reconhecer. Ele dizer, não, eu cometi um equívoco. Ele já reconheceu, pelo menos, ou nem por isso? Eu não sei se ele já se pronunciou, mas o primeiro caso, um dos casos que foi do Donald Trump, quando disse que a Hillary ia ganhar, pronto, ele se explicou.
Nós compreendemos, é normal, nós somos homens, mesmo sendo profetas. O problema é que as pessoas estão a endeusar homens e depois querem que eles se tornem mesmo Deus, e Mas quando não é Deus, é falso. Não, As pessoas é que endeusam os homens ou os próprios homens é que querem ser endeusados? as duas coisas acontecem. Porque acho que se eu não quero, eu mando parar. Eu sou homem, visivelmente, por exemplo, que tenho Isso visto. tem a ver com o ensino que se dá à igreja. Então a igreja, às vezes, a igreja pode ser enganada por pessoas que dizem conhecer quem é o falso e quem é o verdadeiro. Criam mais confusão ainda. E nós em Angola, isso é histórico, é bíblico, mata-se profetas. Porque os profetas não se exprimem. Porque além de ser a forma como os utilizam, ele próprio pode ter medo de errar. Até Elias foi visto como falso, diante dos falsos que eram de Baal. Ele teve que provar. Mas provou. Aí está a tal coisa. Mas até provar é falso. Até provar é falso. Então, quer dizer, quando alguém age conforme o falso, fala. Porque quando interpretamos ou ouvimos a voz de Deus não falha. E quando nós trazemos uma coisa em nome de Deus, que Deus não falha. Não, a mensagem, Deus não falhou, o homem falhou. O homem Meio. falhou. O Ele canal. pode falhar. O canal é que Ele pode falhar. Até Deus é perfeito, mas o canal... pode falhar. Em alguns casos, tirando o profeta de Joshua, em alguns casos tem a ver com a experiência do profeta, o ensinamento do profeta. Quando Samuel foi chamado, ele ouviu Deus a falar, mas ele foi ter com o pai. Há outras coisas para se dizer sobre isso, mas ele não soube definir quem está a chamar. É Deus, mas ele estava acostumado a ouvir. Essa é uma dimensão do profeta, que é perceber Deus a partir do pai. Falar. Ele foi ter com seu pai e depois ele, não, quando ouvir, diga Senhor, eis-me aqui. então, Deus falou ou não falou? Ele podia ir a dizer, olha, o meu pai me apareceu no sono e falou comigo, e nunca dizer Deus. Mas isso foi entre ele. Poxa. Ele ainda tinha o seu pai que lhe diz, olha, quando chamar pela terceira, responda assim. Mas acontece que na parte profética, ou dos profetas, nem sempre será que tem tempo de ir ter com o pai para dizer que será que é assim, porque já anunciou em público. Por exemplo, esta do Tibo Joshua, pela segunda vez, não é? O que é que nos faz lembrar ou pensar que não estará a agir como falso profeta? Atenção, não estou a afirmar, né? Reconheço o Tibo Joshua como um servo, como profeta de Deus. Não estou a afirmar e não cortem essa palavra. Mas no Hillary falhou. No coisa também, aqui agora Na data do fim do coronavírus. na data do fim também Mas falhou. agora Se bem que, e será tudo que ele acertou. Sim, essa é a questão. mas também o falso também Os acerta. acertos. O falso também acerta na Bíblia, como está a dizer, não é? E pode não falhar, mas isso não lhe torna verdadeiro. Então não é aí, o critério não é esse. Porque Não será este critério. o falso pode Sim, não, porque a verdadeira profecia não vai tornar o falso verdadeiro. verdadeiro. Não. Nenhuma Nem a falha na falsa, profecia nem uma falha torna na o verdadeiro falso. Torna o verdadeiro falso. A falha na profecia não torna verdadeiro falso. É bíblico? No Ou Novo os homens é que Testamento, dizem isso? não, se olharmos para as Escrituras, por exemplo, vamos ver o que, é que o apóstolo Paulo diz na primeira carta dos Tessalonicenses. Ele diz algo muito profundo. Se, por exemplo, eu adotasse o que o irmão Gui diz como a plenitude do que eu posso entender de profecias, então esse versículo não se aplicaria. Enquanto estás a ler 1 Tessalonicenses 5:20. Desculpa diz só, assim, enquanto vais ler é só para... depois pode, entras acrescenta, logo, para não te acrescenta. interromper. Acrescenta. O Paulo, enquanto falava sobre o arrebatamento e tal, nós que estamos vivos, lembras dessa palavra? Aham. Seremos arrebatados. Mas o arrebatamento não veio na fase de Paulo. Isso não tornou Paulo falso. Ele creu que naquela altura ele seria arrebatado. Mas ele não foi, porque ainda veio a nossa época, depois de séculos. Então, isso não tornou Paulo falso, nem uma doutrina falsa por ele ter dito isso. Acontece. Mas talvez, eu quero, desculpa aí interromper. Meus Não, amados não. lá em casa, partilhem, chamem mais pessoas e daqui a bocado vou ler algumas perguntas que vocês queiram que nós consigamos partilhar com os nossos servos autorizados, ok? Vamos daqui a bocado perguntar exatamente o que é isso, quem é, o que é o falso profeta, mesmo que nas entrelinhas ou direto ou indiretamente através dos nossos pastores, nós já vimos as respostas, mas daqui a pouco tempo saberemos a definição do falso profeta. Até já. Então, meu querido, até já não. Acompanhem, por favor. Pastor. Sim, em 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o espírito, e no 20 diz: não desprezeis as profecias. Quer dizer que essa igreja estava a correr o risco de desprezar profecias. Então, qual é o segredo que Paulo deu para a igreja para que ela não desprezasse?
julgai todas as coisas. Paulo deu à igreja o direito de julgar a profecia. O que é Há uma outra julgar? passagem, há uma outra passagem também. Imaginemos, se o que alguém diz em nome de Deus é Deus a falar e não pode conter erros, qual é a autoridade que Paulo teria de dar à igreja de julgar o que alguém fala em nome de Deus? É porque Paulo entende que pode haver equívoco. Está a ver? Amém. E não necessariamente nos está a dar a entender. Vou dar uma outra passagem. 1 Coríntios capítulo 14. Para quem não nos acompanha em casa, seria bom se ver aí a Bíblia. 1 Coríntios 14. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos lá em versículo 29 de 1 Coríntios 14. Diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Está escrito. E os outros julguem. Então como é que vamos julgar? Agora, repare. Esses outros se são quem? o profeta está falando na igreja, Aham. e Paulo está a dizer, vão se levantar profeta, porque ele no 29 diz, tratando-se de profeta, ele não diz tratando-se de falso profeta. Paulo diz, tratando-se de profetas. Ele disse, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então, se os outros podem julgar o profeta que Paulo assume que é profeta, é porque o canal que está a ser usado que é o profeta, não Deus que é a fonte, porque o dom é perfeito em Deus, mas o canal é imperfeito, o canal pode cometer erros na comunicação da mensagem divina. O canal e para que ele não esteja num pedestal, onde ele fala e o que ele fala está acima do evangelho, da palavra, nós temos que estar na posição de discernir, de julgar. Julgar o que é o profeta, não. A profecia. Julgar a profecia. Então eu tenho todo o direito de Como dizer... é? Assim, Como é? eu tenho todo o direito de dizer... Para não se confundir e que julgar o homem. a profecia Sim. é falsa. Eu tenho todo o direito de dizer, esta profecia não vem de Deus. E a Bíblia me dá autoridade de julgar a profecia. Mas ela não me dá autoridade no mesmo texto de julgar o profeta. Pastor Vicente, Neste versículo. Assim, na neste Bíblia, tema. a Bíblia Neste- nos neste dá o contexto. direito de julgar a profecia e não o profeta. No Novo Testamento, No Novo Testamento. Nestes ok? textos que eu disse, nós temos... É assim, não estou a dizer que eu não tenho o direito de julgar um claro falso. Repare, por exemplo, vou dar um texto em que eu posso ter autoridade para dizer a um camarada, você é um falso profeta. Vamos, por exemplo, em João, 1 João. Deus é bom. Capítulo 4, 1 João capítulo 4. Amados, não deixe crédito. Queria perguntar se o meu som está a sair bem. Está a sair bem, está a sair bem. O Tá? pastor está a sair bem, não? Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aqui está uma característica de um falso profeta. O espírito que usa o falso profeta não é de Deus. Então, um dos melhores e maiores dons que a igreja precisa para julgar o falso profeta é o discernimento de espíritos. Mas isso funciona a nível da sensibilidade espiritual. Mas veja algo que João disse aqui que é flagrante, que eu posso chamar logo alguém de falso profeta. Ele diz, nisto reconhecereis o Espírito de Deus, como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. O falso profeta não glorifica a obra redentora de Cristo. Mas eles agora glorificam. Agora já estou a trazer. Ou seja, o falso profeta, ele não está manifestando-se com o objetivo de fazer conhecido o mistério de Cristo, Jesus. fazer conhecido a obra redentora, o Dá lá um evangelho de exemplo, Cristo. E pastor. aqui, O exemplo de um profeta que queira, por exemplo, queira que profetize. né? Como é? E ele diz aqui que esse espírito é o espírito do anticristo. Então ele não exalta Cristo. Ok. Não exalta Cristo. Isso vai ser notório. Como é que, pastor, como é que o profeta que está não exalta? Dá um exemplo assim. De alguém que se... Não da pessoa, não quero falar da pessoa, mas o exemplo de um profeta que se vê quando ele está a profetizar, o que ele quer é saber que eu sou o profeta e não Jesus está em mim. Um exemplo, por exemplo. Por exemplo, o objetivo do profeta no Novo Testamento, de acordo a Efésios 4:11, também é a edificação dos santos, também é preparar os santos para a obra do ministério, edificar a igreja. O dom dele é um dom que é útil na igreja, entra dentro do escopo de 1 de Coríntios 12:7, que diz que os dons são para manifestar-se na igreja para aquilo que for útil. Então, mas o objetivo final de todos os dons do ministério é manifestar Cristo. É levar as pessoas a renderem-se ao senhorio de Cristo, ao evangelho de Cristo, a conhecerem Cristo, a aproximarem-se de Cristo e decidirem viver para Cristo. Mas esmiuça isso, pastor. Agora, abrir isso, por exemplo. Por exemplo, como é que um profeta como é que se vê aquele profeta está a exaltar a si próprio ou está a exaltar o nome de Jesus? Na maneira de falar, por exemplo, porque
nós não julgaremos o profeta. Mas é possível, por exemplo, termos um verdadeiro profeta que está ensoberbecido. É possível. E quando o verdadeiro profeta está ensoberbecido, essa soberba pode lhe conduzir ao pecado dele mostrar a si mesmo, Como, ao invés pastor? de evidenciar Cristo. Como, profeta? Como é que Tá um vendo? profeta... Pode que- acontecer isso. Pode acontecer isso. Um exemplo, por exemplo, estamos a ouvir, não sei o quê, qual é o palavreado, qual é a atitude de um profeta que normalmente não quer exercer ou exacerbar ou elevar o nome de Jesus? A sua atitude, quais são as palavras que ele diz? Tem aqui uma pergunta que depois vou pedir que nos ajudem. Servos, uma pergunta, a profecia depende do homem ou de Deus? Se sim, é óbvio, é o óbvio. É possível uma profecia de Deus falhar? De Deus não falha. Pronto. Então quer dizer que quando o homem transmite a profecia, falha, não vem de Deus. Mas o homem pode- sim, aquela profecia Não, falha, mas existem também... Esse foi o irmão existe um outro Diogo aspecto aqui do Benza. profeta. Há um outro aspecto aí, que o profeta José vai poder falar. A questão a questão de falhar, falha. muitas vezes não é que a mensagem não tenha sido de Deus. Ela pode ser mal entregue ou mal aplicada. Não, pastor. Mal interpretada Queridos, pelo profeta. queridos, Às Pode vezes vir pelo uma quem ouviu visão. também. Às vezes pelo quem ouviu. Também porque eu queridos, ouvi, sim. queridos, refiro-me a quem interpreta. Se ouviu mal, se ouviu a dormir, se ouviu, aí o resultado é falha. Não tem outro adjetivo. Se ele entendeu mal e trouxe a profecia, aí o resultado... Mas antes fez-me uma pergunta. Eu me perdi. Antes de falar dele. Desta fez pergunta? Fez uma pergunta. Terei falado, se calhar, de como é que nós iremos descobrir um profeta no seu palavra. Por exemplo, já Sim, na forma. ele fala. É isso que eu disse no princípio. Não se avalia a forma como ele. Sim. Por exemplo, eu particularmente, o meu caráter, e como cristão, eu cresci numa escola, estou a dizer no sentido de treinamento e tal, Sim. em que eu tenho. Eu tenho muito cuidado ao servir, ao fazer. Mas há quem, por exemplo, teve outra escola, estou a dizer escola, treinamento e tudo mais. Então, ele tem uma forma de encarar as coisas, uma forma de trabalhar diferente. Eu, por exemplo, há coisas que eu não concordo com muitos profetas que eu conheço, mas mantenho admiração deles, a eles, a forma como... Há um termo que se usa muito no meio para a ministração profética, que é o que é chamado drama profético, por exemplo. esse termo não é bíblico. Não é. Isso, drama. isso não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com aquilo A que a pessoa forma de fala. Com a comunicar, forma, é dele como como se... expressar. Hermenêutica não é bíblica, Sim, mas é ciência expressar. que ajuda a interpretar a Bíblia. Sim. E não é um termo... E isso, Nem sequer é hermenêutico. nem, esse. não. O que eu quero dizer é, por exemplo, a questão do drama profético tem a ver a forma como a pessoa vai entregar a profecia. É verdade, ele ouviu de Deus. Ele ouviu de Deus, mas aí está a pessoa em causa, aí já é o caráter do profeta. Mas aí está. E às vezes é isso que leva, eu estou a dizer isso porque às vezes é isso que as pessoas veem ele como falso. Porque nós não temos outra via de comunicar o verdadeiro e o falso, senão não se falar. Não, é exatamente isso. Eu vou explicar como é que é. Vou dar Então, um se a exemplo. pessoa, por exemplo, nós na música, não sei o quê, aquele é o kudurista gospel. Essa comparação do kudur, quer dizer que há alguma conotação que lhe faz levar a uma conduta que não é tipicamente gospel. Ou seja, Pois. o drama, a apresentação, é que nos faz caracterizar quem nós somos. Eu quero também. pegar num exemplo que o irmão Gui falou sobre o posso profetizar. Sim. É... Olha, Yeah. aqueceu Pois. aqui está aquecendo. Isso não torna a profecia verdadeira ou falsa. Não torna. Não. Quando digo drama, por exemplo, a forma como vai entregar, ele tem outra forma. É como pregar. É como pregar. As pessoas têm estilos, formas diferentes de pregar. Lê a mesma palavra, busca a mesma... E a forma como vai pregar é diferente. Na minha preocupação é que a forma, o estilo, o charme. Às vezes uma não coisa. agrada. Isso O tem muito a ver com a cultura. Não, a palavra. Porque nós Sim. somos a palavra. Não. O que eu quero dizer é exatamente isso. Por exemplo, Será que o falar dele demonstra que é Cristo que está a fazer ou é ele que está a descobrir? Por exemplo, vamos falar também de adivinhas, não é? Que a profecia será adivinha ou qualquer coisa. mas a Bíblia não diz a forma como as pessoas têm que dizer para profetizar. A forma de profetizar. Não, a forma o que dizer. Não, isso é que está em causa. Agora, a forma como ele vai dizer, não, por exemplo. Deus está a mostrar coisas aqui sobre o irmão Gui, alguma coisa tem a ver com o que aconteceu ali e tal. A forma como eu vou comunicar isso é muito diferente dos outros. Isso tem muito a ver com o caráter da pessoa também.
Tem a ver com caráter. É como pessoas que... Vou dar um exemplo. Smith Wigglesworth. Nós conhecemos a história dele. E são pessoas que viveram a vida a pregar sobre milagres até morrer. Ele chegava num doente, batia no doente e era curado. É tão estranho. É tão estranho. Ele foi a uma cruzada. Ele foi a uma cruzada. Ele levou um pau de beisebol. E na cruzada, enquanto pregava, ele foi no meio do povo e deu com um pau de beisebol a um jovem. Estava sentado. E ele começou a gritar, a querer lutar com ele. E a família, e todo mundo ali, tá lá. O jovem queria ir lá, não, eu vou e tal. A família começou a chorar, as pessoas não estavam entendendo o que estava a se passar. Depois a família disse, calma. O nosso irmão, ele está a falar quer ir discutir. Ele era surdo e mudo. Então quando nós estamos aqui a nos alegrar, não porque ele quer ir lutar, é porque nós estamos a ver que ele agora já pode reclamar, já pode gritar. O que estamos a dizer é o quê? É muito estranho isso. Mas a gente pode ver na Bíblia onde é que está escrito. É muito estranho, existem coisas muito estranhas. É como Elias, o Smith não leu em nenhum lugar, teve uma revelação. Isso não lhe tornou falso. Nós não temos que fazer como ele. O que eu quero dizer é isso. Muito bom. Há coisas específicas que Deus tem como específicas. que ele, se for ler, não vai encontrar. Exatamente. Ele não tem de fugir do padrão bíblico. Mas existem revelações que são específicas. O problema é tornar disso uma doutrina. Sim. É verdade. Meus amigos, já a seguir vamos ter música, mas aqui o tema está a aquecer. Atenção, partilhe. E você está ali não por acaso, você está ali porque vai receber uma palavra, quiçá profética, você vai receber uma palavra que vai confortar e edificar a sua fé, você vai receber agora uma música, é verdade, quiçá profética, uma música que vai abençoar a sua vida. Eu quero convidar uma vez mais, por favor, eu convido para os vossos aplausos, alguém que eu amo muito, e já disse a ele antes mesmo, aliás, os músicos de hoje são pessoas que eu admiro muito, grandemente, pela sua excelência, pela sua forma de apresentação e pela sua reverência. São pessoas que eu tenho apreciado muito e falamos até no intervalo sobre como deve ser a nossa conduta perante o mundo que nos assiste. Assistam, partilhem, aplaudam e louvem com o nosso Beliano. Venha, por favor, louvar conosco ao nosso bom Deus. Eu queria repetir a música, mas pronto, vocês podem tocar aquilo que o Espírito Santo vos orientar. O Mano Beliano vai louvar a Deus uma vez mais para a glória do nosso bom Deus. Aleluia! Muito bom. Tá quente. Mano Beliano, como está a carreira? O microfone está bem, está ligado, né? Amém. Amém. Graças a Deus. Conversa, muita coisa para aprender. Amém. Tanto eu sou daquelas pessoas que gostam muito de ouvir e aprender. Amém. Tanto atender o momento em que estamos a passar, um momento virtual turbulento, é fundamental que os pastores, os mais velhos, Amém. com alguma capacidade mais apurada no conhecimento da palavra, nos possam então, porque muitas das vezes nós os jovens cometemos muitos erros, fazemos muito barulho no nada. Então é fundamental, para já, muito obrigado, parabéns ao programa. Orai por nós para que consigamos continuar a edificar. A tua carreira, meu querido, como é que foi esta música? De quem é essa ideia de interpretar essa música tão antiga, mas que vai ter grande sucesso e tem edificado ainda? Eu desde que comecei a cantar, eu tive sempre influência dos mais velhos. E, sempre tive a inclinação daquilo que é nosso. Então eu vim ouvir a Mamãe Sofia de muito tempo e eu amo o álbum que contém essa canção. Eu amo esse álbum. Eu, se pudesse, fazia cover de todas as músicas. Então nós pedimos a permissão, desde já agradecer a Máximo Som, na pessoa do meu cota, meu irmão mais velho, Ambrósio. Pedimos autorização à Mamãe Sofia para podermos fazer o cover, fazer uma nova roupagem dessa música, não que seja melhor, né? Trazer uma música antiga aos tempos atuais.
E como é que tem sido a aceitação? Graças a Deus tem sido muito boa. O pessoal não estava à espera. Eu não estava à espera. Eu vi cantar. Eu não estava. O irmão disse-me ainda ontem: olha, irmão Biliano, eu parei. Toma, filho. Muito obrigado. Uhum. Eu parei ouvindo Tu Lavouve, eu percebi que não, tu não só cantavas, tu cantavas aquilo que entendias. Pareces tu. Falas que com. Eu disse, graças a Deus, eu falo. Então é uma canção muito boa e está tendo uma grande aceitação, muito bem. Qual é a interpretação que faz da mensagem da canção? Já dei mais ou menos no início, mas qual é a interpretação? Sintetizando. Bem, essa canção apela a termos fé em Deus. Já depositamos a nossa inteira confiança em Deus. Portanto, é uma mensagem que não é sempre atual, porque nós precisamos, a cada dia que passa, nos lembrar que a nossa fé deve estar firmada em Jesus Cristo. Aleluia! Por favor, aplaudam e louvem com Mano Biliano AD. Deus abençoe. Se tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu sei que a cura em mim há de chegar. Pois passaram-se 12 anos de fluxo em mim, Senhor, mas eu creio em Ti, Senhor, e posso ver tamanha luz. Se tão somente tocar nas vestes do meu Rei, eu sei que a cura em mim há de chegar. Passaram-se 12 anos de fluxo em mim, Senhor, mas eu creio em Ti, Senhor, e posso ver tamanha luz. A multidão me impede chamar-te, ó meu Senhor. Oh Pai, eu vou reunir mais forças e atrair o Teu lindo agir, oh Deus. Eu vou tocar na orla do Teu manto e viver o poder da cura em mim, Senhor. Toca-me, Senhor, e faça o que Te apraz. Remove de mim, Deus, essa dor que me impede ser feliz. Toca-me, Senhor, e faça o que Te apraz. Em minha vida, em minha casa, em meu tudo. Remove de mim essa dor que me impede ser feliz. Toca, me toca, Senhor. Teu toque é cedo entendimento, mas não toca. Oh, Senhor, toca. A multidão me impede a chamar-te, meu Senhor. Oh Pai, eu vou reunir mais forças e atrair o Teu lindo agir, meu Deus. Eu vou tocar na orla do Teu manto e viver o poder da cura em mim. Ei, toca-me, Senhor, e faça o que Te apraz. Remove de mim, Deus, essa dor que me impede ser feliz. Toca-me, Senhor, e
faço o que te apraz. Remove-me, Deus, essa dor que me impede de ser feliz. Toca, Senhor, transforma, Senhor, cura, Senhor, e faço o que te apraz. Toca, Senhor, transforma, Senhor, me cura, Senhor, e faço o que te apraz. Toca. Muito obrigado, muito obrigado. Bênção, pessoal. Deus abençoe. Foi o Beliano AD. Toca-me, toca-me, toca-me. Cantai ao Senhor o cântico novo e tocai com excelência. Salmos 47:7, com arte. É importante cantar o cântico novo, mas a excelência requer-se, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. O teu melhor ao Deus Todo-Poderoso faz-te fazer diferente, faz-te fazer diligente, faz-te fazer autêntico. Aleluia! Deus abençoe os nossos músicos que estão a abençoar-nos neste dia fantástico, com um tema também fantástico, forte e pertinente, ok? Queridos amados, respondamos então, por favor, o que é, mesmo que já tenha sido respondido, o que é exatamente o falso profeta. A resposta sintética, lá em casa, para que saibamos. Uma resposta rápida? Rápida ou não? Estejam à vontade. Não, estejam à vontade. Primeiro, como eu disse, mas acho que estava o profeta ajudou a desenvolver, né? Antes. Não, Vocês- eu posso terminar o que estava. Mas eu vou ser rápido. Só para não coisa. Você sabe a vossa característica dos dois mesmo? Excelência. Amém. Excelência e humildade. Exatamente, Amém? acima de Vocês sabem tanto, as tuas filhas só falam isso. Amém. Meu pai é um homem muito humilde, muito simples, mas ele sabe o bom. É mesmo assim. Mas quer dizer, nosso Deus não falha, ele exalta os humildes. Amém. É impossível ele te dar queda quando você é humilde, mas a humildade requer conhecimento. Para que a humildade agir no amor requer conhecimento. E eu vejo isso em vocês. Que Deus abençoe Amém. grandemente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela Eu vossa... penso que falou de uma pergunta de alguém que disse se o profeta pode profetizar sempre, é isso? Não, ele disse que o profeta depende do homem ou de Deus. Creiamos que se é de Deus. E se for de Deus, a mensagem de Deus não falha. Então, quer dizer, quando o homem falha, quer dizer que a mensagem não vem de Deus. Não, e essa forma de análise que às vezes leva as pessoas ao erro, né? Eu julguei que fosse algo, por exemplo, que tenha havido muitas perguntas, mas Deus é que fala, como é que alguns falam que eu posso... É como, eu se pedir aqui, irmão Gui, faz uma capela aqui, e eu vou ficar maravilhado quando... É dom, é uma coisa... O profético é um dom. Agora sim, se eu me dispor para Deus me usar para profetizar, eu vou profetizar aqui. Isso é um dom. Não, mas lá em casa até percebem Não, disso. eu quero só explicar, acabar de explicar. Mas muitas vezes pessoas que me procuram com uma situação, eu falo e tal. Não, mas pensei que Deus não me falou nada sobre isso. É possível também. Eu me disponho para aquilo que porque Deus quer sempre falar, mas às vezes ele não quer. Há coisas que não é que Deus não tem nada para falar. Não, Deus não quer falar sobre determinadas situações. Muitas vezes não quer falar, não é que ele não esteja a falar. Às vezes ele está a falar de outra maneira. E a pessoa só quer ouvir profecia. Sim. Já pregaram, mas ele quer só... É uma paixão por profecia. E eu sou dos que não se move agradando as pessoas da igreja. Na igreja em que sou líder, as pessoas precisam, se calhar, de um mês para me ver profetizar. Mas eu, normalmente, quando saio para pregar, eu sou mais usado fora do que dentro. Primeiro porque eu não quero que as pessoas se conectam a mim por causa do dom de profecia. Claro. Porque, senão as pessoas vão ignorar a palavra, o ensinamento. Então eu venho de uma escola assim. Eu ensino, eu oriento. E as pessoas, quem frequenta a nossa igreja sabe que às vezes quanto menos esperam, eu profetizo mais no gabinete do que no culto. Uhum. As pessoas vão lá, sentam e tal, e se estiver a me mentir com alguma situação e queres que eu te ajude, queres mesmo isso? Quero. Por que está a me mentir? Não foi assim, foi você que fez isso, fez aquilo. Queres realmente mudar?
vamos abrir a Bíblia e dar orientações. Mas isso não é... Por que os outros então preferem chamar a atenção? Porque assim, existem cultos que eu já vi, cultos numerosíssimos. Enquanto o profeta não profetizar, eles não saem de lá. E o culto pode começar das... Olha, já assisti um culto das 9 às 15 ainda existia o culto, às 16 ainda existia, porque não foram profetizados. Isso não é castigar a igreja. O que é que acham disso? Mas há muita gente que gosta de ser As pessoas castigada. gostam. Não, desculpa. Gosta de ser E há castigada. pessoas que procuram Não, desculpe, isso. pastor. Não, mas é o profeta que disse para eles Tem ficarem pessoas lá, que- não podem sair. Não. Não, o profeta também não mandou embora. Como é que o pastor faz? O pastor não até evita... Não, para eu não depender. estou a defender o líder que faz isso. Porque, atenção, aqui às vezes eu falei sobre o dom. O dom de profecia não torna a pessoa profeta. Sim, isso é Pronto, verdade. isso é outra coisa. Yeah. Qualquer um Mas pode ser aquela de facto, história de sim. que as pessoas para não ter... Quer Qualquer dizer, há cristão quem pode vai ser à usado de igreja, dom. está à espera da profecia. Se não profetizar, ele volta à igreja vazia. Não, ali tem um problema. Aí há um problema da pessoa, da ovelha. Aí tem um problema. Também ficam ansiosos. Há quem até foge à profecia, se calhar vai ter medo que vão lhe descobrindo alguma coisa, mas a maioria das pessoas das igrejas proféticas, sim, já vi alguém que quando chegou na hora da profecia, Isso acontece. deu gás. Isso acontece. Mas quimioterapia. Então, mas isso não é a própria liderança que faz habituar a igreja a dizer que enquanto eu não profetizar, o momento mais alto não chegou? É possível. Acontece. Acontece porque tudo pode acontecer. Isso acontece. Assim como tem os verdadeiros, tem os falsos, assim como tem os exagerados, tem os moderados. Às vezes isso confunde-se tudo no mesmo lugar e parece que é falso. Às vezes não é, às vezes é o caráter da pessoa. A pessoa está a pregar, pregou. Estavam calma. Agora vou profetizar. Ei, aleluia, profetiza! Não, prega, pastor. Não prega. Não, quer dizer, como que diz? Na hora da pregação, não prega, na hora da profecia, profetiza! Não, Quer não, dizer, e isso acontece. Isso tem muito a ver com o entusiasmo. E é bom que as Mas pessoas não tem tenham a ver com entusiasmo. liderança, meus Não, queridos. não é isso que eu estou a dizer. É bom que as pessoas tenham entusiasmo. É bom que as pessoas queiram. É normal, é bom, porque Deus falar conosco a partir de algo específico, não de forma geral, é bom. Mas, não, a base é a palavra. A base é a palavra. base é a palavra. A base é a palavra. E quando não há palavra, Pô, você há artifícios, há coisas. Depois aí surgem as manipulações e tudo mais, o controle e tal. A base é a palavra. Não. Uma igreja que não tem palavra é uma igreja que não vai ter princípios, não vai ter a doutrina. Porque a doutrina tem que se basear na doutrina. Agora, é como tudo. O mestre, ele ensina, mas ele tem que pregar. Porque as pessoas vão dormir também. O pastor Vicente é um grande ensinador, mas ele é um ensinador. Eu estou dizendo da excelência não é porque ele está aqui. Deus está a emergi-lo no nosso país, e disseste muito bem, os ímpios estão a reconhecer isso. Porque é a forma como ele ensina, ele prega enquanto ensina. E às vezes ensina enquanto prega. Então, agora, outros podem, por exemplo, cada um tem uma mensagem. Cada um tem uma mensagem. Há uma diversidade muito grande. Muito grande. E muitas pessoas, Na casa quer em do Angola Pai. e no mundo, pessoas querem ensinar o profeta a profetizar. Tem critérios. Profetizar tem que ser assim. Não é. Então, há diversidades. Paulo disse isso. Eu vou depois vou falar E algo. temos um Não vou caso- explicar. Vou temos deixar um caso para flagrante na Bíblia, quando o profeta Ágabo. eu quis falar. Não, eu vou abrir. Então, pode Não, falar não. sobre, né? Não vou Aquele foi um dar a momento deixa também- para o pastor falar. Não, mas se for para falar do profeta, pode falar. Não. Pode Já que falar, estava porque eu falando, tenho- aqui tem essa questão, queria que falar é um outra coisa. texto que eu vou citar, e o apóstolo também é um outro problema, né? Chamado apóstolo. Essa é outra coisa. Isso é outra Poxa, coisa. vou só Estou ler escandalizado uma. pelos nomes. um Nós trecho- estamos aqui, Atos 21, profecia. Atos 21, Sim. 10, 11. Não é isso até. Do O que Ágabo? quer dizer acho que é a Oséias, ou a monja que fala 37 ou 37. Que fala? Quando a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Mostra este. Amós 3:7. Deus não fala. É a Bíblia que está a dizer, ninguém está a inventar isso. Deus não faz nada, faz ou falar. Deus não fará coisa alguma Sim, nada. sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sim. Isso parece que está a colocar os profetas num pedestal. Sim, mas mas aqui- a questão é o respeito que se tem que ter a essa unção. Sim. O país, Angola, precisa de profetas que anunciam, declaram e proclamam. O pastor que Eu vou dar o espaço que a é apóstolo
não é o mesmo Deus, não é a mesma pessoa que Deus está a dizer que não fala nada sem ser por ele, ou só por os intitulados profetas? Não, estamos a entrar no outro tema, mas Não, mas quando se fala apóstolo, isso... por exemplo, o apóstolo. Sim. O dom do apóstolo, eu não sei se ele, eu vejo isso nele. Eu estou a profetizar aqui, mas eu vejo essa graça nele, de pessoas que instituem, que organizam. Há fogo. Se o pastor Vicente falar, percebes que ele consegue reorganizar as coisas. Completamente. Então, o apóstolo pode ser confundido por profeta, Pode. porque o apóstolo normalmente caminha nesses ministérios todos. É considerado como a mão. Que toca, Porque ele toca em todos os ministérios. Ele consegue caminhar em todos os ministérios. Às vezes vocês vão ser como, não, esse é um profeta, mas depois ele vem com um ensinamento, não, esse é apóstolo, e depois ele está a falar de Cristo, as pessoas são a ser arrebatadas para a salvação. Não, ele é evangelista e confunde. Mas eu não quero distorcer aquilo que queria Meu querido, dizer. tempo, né? Falávamos de Ágabo. Ágabo, de facto, não só Ágabo como os profetas da Antiga Aliança, eles tinham uma maneira de comunicar, às vezes, a profecia, que é uma Forma maneira estranha. particular. Por exemplo, Eliseu, né, que disse, pega na seta, não é, do arco e lança. Yeah. E ele depois deu a profecia com base na forma como ele... Não é Exatamente. interessante que isso é um bocado estranho. Por exemplo, Ágabo, ele chegou e fez o quê? Pegou uma cinta e ele próprio amarrou-se na cinta. Os E ele pés disse, e os braços. Assim farão ao dono da cinta. E aquela cinta era de Paulo. Mas Ágabo, esse espetáculo todo para quê? Se eu estivesse lá, eu dizia, Ágabo, levanta. Fala só, Paulo. Mas custa dizer só que Paulo vão lhe perseguir em Jerusalém. É preciso amarrar já o cinto. Está a ver como o drama, aquilo que foi dito aqui. Que não deixa de ser. Agora, nós é que podemos não achar interessante isso, graça a isso, mas eu acredito que isso entra dentro da diferente característica das pessoas. Exatamente. Eu não vejo escândalo nisso, a menos que isso choque diretamente com as escrituras. Porque as pessoas não são iguais. Tu tens aquele profeta que vem e fala devagarinho, suave. Calmo. Pastor, Mas tu tens aquele que fala e há uma vibração à sua volta. Assim como também, por exemplo, quando nós pregamos, há aquele que prega doce, mas suave. Mas é aquele que prega, você sente, parece que quer sentir o beat da coluna rebentar. Há aquelas igrejas que as pessoas não estão habituadas a ouvir as pessoas a pregar num tom mais alto. E elas dizem, mas o pastor está a gritar tanto porque o microfone está ao lado da boca dele. Mas eu já fui à igreja que se você não prega assim, você é todo fraco, mundo vai dormir. Yeah. não tem unção. Yeah. As pessoas são diferentes. Isso não é o importante, não é aquilo que devia nos chamar mais atenção. Agora, o conteúdo que ele está dentro desse período, né, se ele manifesta daquela maneira e o que ele traz não é de Deus, é isso que tem de nos preocupar. Neste caso, o falso Agora, profeta... eu não posso, não é, chamar uma pessoa de falsa só porque eu não gosto da forma dele de profetizar. A forma de profetizar não vem em causa. Agora, vamos julgar o conteúdo, o que é que ele transmite. Ou o que é que ele está a comunicar com a forma dele, né? Porque Ágabo não deixou de ser de Deus porque deu aquele espetáculo de Samaria consigo. E está na Bíblia. Para quem não sabe, isso está em Atos. 21. Exatamente. Eu tenho aqui o Atos versículo. 21. É que Está em até... Atos 21, 11. Diz assim, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Está vendo? Ligou ele os próprios pés e a mão e declarou. Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono do cinto. Se eu tivesse a dizer, Ágabo, para que todo esse espetáculo? E Paulo até relativou. Paulo diz, olha, eu estou disposto não só a me perseguir, como a me matarem, se possível. Em É que Jerusalém. sabe. Mas Ágabo, ele não deixou de reconhecer que Ágabo estava a ser usado por Deus. São particularidades da forma de expressão. O falso profeta que tem de nos preocupar é o falso profeta que não conduz as pessoas a Cristo, que não revela Cristo, já toda a característica, não ensina sobre Cristo. Nas suas congregações as pessoas não mudam, não há arrependimento, não há santificação. Naquelas congregações não vamos ver pessoas com muita frequência drogados a se tornarem pessoas decentes, que mudam o estilo de vida. Não vais ver isso por quê? Porque a exibição do dom sem a presença de Deus, porque isso é um outro problema que Isso é a palavra. a um outro programa, porque Jesus está a dizer que há quem profetiza no nome dele, ele não lhe conhece. Que há quem faz milagre no nome dele, ele não conhece. Mas como é que é possível? A exibição do dom sem... Estava a dizer uma coisa que... Como é que é possível exibir o dom sem a pessoa do dom? Porque a pessoa do dom é o Espírito Santo. Não é possível haver manifestação de dom, de poder, sem o Espírito. E alguém uma vez me perguntou, pastor, como é que isso se dá? Eu uma vez estava num seminário de uma escola de missões, uma escola teológica, me perguntaram, pastor, como é que é possível alguém fazer milagres em nome de Jesus, sinais em nome de Jesus,
poder em nome de Jesus, Jesus não está, porque eu ratifiquei isso, isso que é possível. A pessoa disse, prova biblicamente. Eu lhe perguntei, quando o osso de Eliseu ressuscitou o soldado, Eliseu estava no osso? Os irmãos disseram, não. O Espírito Santo estava lá no osso. Imagina, né? O Espírito Santo no osso. É o osso de Eliseu, o Espírito Santo está no osso. O Espírito Santo estava no osso? Não. Então o que estava no osso? Um outro texto. A Bíblia diz que os lenços de Paulo eram levados aos enfermos e até os espíritos de enfermidade eram o quê? Eram expulsos do lenço. A minha pergunta é, o Espírito Santo mora em lenço? Porventura o Espírito Santo mora no osso? But the power of the Holy Spirit, o poder do Espírito Santo no osso, ressuscitou mortos. Quer dizer que é possível estar o poder e o Espírito não estar. Se você me disser, como assim, pastor? Já te dei 2 exemplos, procura outros na Bíblia. Não seja preguiçoso, não está tudo nesse programa. Mas é possível o poder de Jesus, o poder de Cristo energizar coisas. Aquele lenço estava energizado. E aconteceu que os espíritos fugiam do lenço. Mas é uma blasfêmia você vir me dizer que o Espírito Santo estava no lenço. É uma blasfêmia. O Espírito Santo habita em nós. Não habita no lenço. O lenço estava empoderado, estava cheio do poder do Espírito. Então, o que é que isso me diz? Que há pessoas que poderão estar a usufruir do poder do Espírito, não estão a usufruir da presença do Espírito. Porque a presença fala da intimidade do homem com Deus. Porque no off ninguém engana Deus. Quando você fecha a porta do teu quarto para orar, ou tem Deus ou não tem Deus. Aí não dá para fingir, é só você e Deus, não tem público. Então, quando eu tenho isso, quando eu tenho a pessoa de Deus, como tem o profeta Josué, que é profeta de Deus e tem o Deus dos profetas nele, a obra dele vai produzir aqueles frutos. E esses frutos vão ser vistos por pessoas que nascerão de Deus, serão geradas de Deus, vidas serão transformadas por esse Deus. Amém. E o próprio caráter de Cristo será visto através dele. No amor, nos frutos do Espírito, não é? E que fala da mansidão, da longanimidade, da simplicidade, etc. Outros atributos, vamos ver a longanimidade, que poderão ser vistos. Então, são essas as principais características que vão apontar e que vão dizer se o profeta de Deus é verdadeiro ou não. Até lá, o que eu recomendo a você que me ouve, posso dar uma recomendação? Tenha bondade, tenha bondade. Olhe firmemente para Jesus e para o Evangelho da sua graça, da sua salvação. Um profeta, quando está imbuído, cheio de Deus, ele não tem problema em partilhar o dom. Né? Ele é tipo Moisés, tomara que todo Israel profetizasse. Não é? Ele leva-lhe você à intimidade com Deus. E isso é um problema que eu deixo aqui. Né? Quando o profeta ele não leva as pessoas à intimidade com Deus, mas ele leva as pessoas a olharem para ele e ele torna ele a resposta das pessoas. Como se nada pudesse ser respondido se não fosse por ele. Eu já ouvi casos de profeta que dizem, aqui na igreja Deus só fala comigo. Está em falsidade. Bem, se aqui na igreja tu és o único que ouve Deus, uma coisa é a respeito da visão da igreja. Se ela queria se referir àquele versículo em que Deus não fala com nenhuma nação sem... Quando a pessoa usa-se do dom de Deus para restringir essa graça que Deus abriu para todos, né? Como se ele fosse o único, um verdadeiro profeta, ele não tem problema em liberar. Ele desejaria que toda a sua congregação se movesse no profeta, que toda a congregação ouvisse Deus, porque ele promove isso. O verdadeiro profeta promove intimidade, ele manifesta Deus num nível alto. E qual é o objetivo disso, segundo o que aconteceu com a mulher em Samaria? Vai chamar teu marido. Não tenho marido. Disseste bem. Mas Jesus podia simplesmente dizer diretamente que tu não tens marido e tudo mais. Mas por que ele disse ainda vai chamar teu marido? É verdade. A dúvida é a seguinte, o pastor falou muito bem. Falou bem. E a mulher converteu-se? Converteu-se, graças a Deus. Deixou um conselho para a igreja. Certo. E qual é humildemente o conselho que nós podemos deixar aos servos? Para cautelarem-se? Profetas. Bem, eu já falei que alguns, vou deixar o profeta dizer, depois ele vai voltar e eu vou falar outros. Está bem. Para a igreja em geral. Para a igreja em geral, para a igreja, a congregação, mas também para os profetas nestes tempos de dificuldades, de perseguição a esta área profética, tendo em conta algumas dificuldades criadas ao fazer uma profecia que não dá certo. Depois eu também vou fazer essa última pergunta em relação à profecia. Qual é o conselho que vocês deixam aos colegas? O profeta tem que buscar por sabedoria. Bem, e o povo tem que buscar por discernimento. Interessante. Uau. Epa! Isso é muito forte. O profeta tem que buscar isso aqui tem que repetir, pá. Isso é uma chave. Isso é sabedoria. Sabedoria humana. Não, divina. Divina. Ou as duas. Eu vou citar um texto. A Bíblia diz que Davi esteve em pecado. Jesus. E Natã, que era
um dos conselheiros da corte, um profeta oficial. E ele foi, tipo, estou a dizer oficial, estou a dizer, Davi tinha esse respeito por ele. E ele foi ter com Davi e disse: Davi, eu tenho uma história para lhe contar. Havia um homem que tinha uma ovelha, tinha outro rico, tinha muitas ovelhas. E o rico recebeu um visitante. Ele tinha tantas ovelhas, era mais fácil tirar uma das ovelhas, matar e... Não, ele foi tirar a única. A única do outro, é verdade. Davi, quando ouviu isso, ficou enfurecido, ficou chateado. Disse: quem é esse homem? Esse merece ser julgado. Natan disse: esse homem és tu, Davi. Você. Então, a minha pergunta é: Deus lhe disse sobre a ovelha? Isso não tem nada a ver com o que Deus falou, isso é a sabedoria dele. Porque ele sabia que se ele fosse falar diretamente: Davi, tu estás em pecado, é possível que Davi o mataria. Uau. Porque ele sabia que diante dele já não estava aquele Davi com senso de justiça, aquele Davi humilde, Davi estava desviado, Davi mandou matar o marido da mulher. Sim. Então, não era, eu preciso ter cuidado com isso. Apesar de que eu tenho dor, eu posso morrer. Ao falar uma profecia, não, Deus não esteve comigo. Esteve, você que não tinha sabedoria. Uau. Então, o profeta, ele conduz uma revelação de forma sábia. Amém. Por exemplo, há casos de... Eu já recebi pessoas no gabinete em que o casal está a conversar e tal, e Deus me fala que ainda essa semana essa mulher traiu o marido. Eu não vou dizer: olha, calma aí, Deus está me falando agora que você traiu, esse problema é estragar. Eu não estou ali para estragar. Eu preciso ter sabedoria. Então, quando se fala esse tipo de coisas, que teu tio... que Existem não sei coisas que existem coisas nessa vida, eu hoje digo que já cometi alguns erros, que naquela altura não eram. Vou explicar isso. O contexto não era problema, hoje seria. Eu já fui a uma igreja, fui com o pastor Sadraque na ilha. Ele convidou-me, eu estava muito cansado. Ele disse: vamos hoje tal. Ele pregou, eu dormi, no culto, dormi. Eu quando acordo do sono, eu preciso ter tempo para me reenquadrar. Então eu estava acabado de acordar. E a irmã do louvor, ele não sei se ele se lembra, se ele está vendo o vídeo, ele não sei se ele se lembra disso, um dia falando um pouco sobre isso. Eu quando me deu o microfone, ele me disse: vem só orar e tal. Eu disse: estou cansado. Não. Quando me deu o microfone, disse, a irmã que estava no louvor disse: irmã, você tem um relacionamento com uma outra mulher. Tu namoras, é um espírito de lesbianismo em você. Ah, é verdade, tá, Lore, oramos para ela. Hoje eu não faria isso. Interessante. Hoje eu não faria isso. Então isso foram muitos anos. Eu tive uma filhada, agora só para a coisa, tive uma filhada que veio ter comigo há dias e contou-me de algo que viu se calhar 15 anos, numa igreja que fui pregar lá no Porto, naquela zona, em que o pessoal, ela foi convidada com um coral para ir cantar numa igreja e tinha muito respeito pelas irmãs que cantam. Mas acontece que eu estive lá a ministrar e comecei a revelar: tu pecaste assim, fizeste assim, no culto. E depois oramos, as pessoas no movimento e tal, e aquilo criou um impacto positivo. Hoje, se calhar não causa o contexto. Hoje eu não faria assim. Então, a mensagem que deixam aos profetas, aos servos do Senhor: sabedoria e a igreja, discernimento. Porque às vezes aquilo que Deus nos dá, se a gente não fizer bem as coisas, vamos causar escândalo. Amém. Escândalo. Deus pode mostrar coisas, eu peço perdão que eu vou dizer. Tenha bondade. Por exemplo, às vezes quando a pessoa está resistindo, Deus pode trazer revelações de coisas. Por exemplo, Deus pode falar... E já aconteceu várias vezes. Roupa íntima, por exemplo. Não, tu estás... Pronto. Acontece. Mas às vezes... De que isso, de roupa íntima? Estou a falar num contexto assim de coisa. Já houve situações que às vezes a pessoa também, que Deus tem que... Ele está a duvidar. Deus também tem que ir a fundo para mostrar isso. Meu pai um dia fez isso. Um homem, ele está a falar, Deus está a falar, não, está bem. Vai fora da igreja, fecha a porta. Depois de uns minutos, vai lhe chamar. Disse: olha, enquanto estiver sair fora, passou um maluco, segurou uma pedra e disse: você é muito duvidoso. Ele começou a chorar logo que ouviu isso. Isso, pedra para quê? Não edifica. Não edifica, as pessoas estão a ouvir se calhar, mas para ele foi o dom de revelação. É para quebrar às vezes o coração do homem. Amém. É para quebrar a dúvida. Beleza. Então, conselho. Deus está a levantar muitos... Em Angola, Deus está a levantar muitos profetas. E a complexidade do profético requer treinamento.
Muito. Requer mentores para ensinar, muito. orientar. Não tem havido Esse falta é o meu de problema. ensinamento da palavra da parte de alguns Falta, profetas? falta. Mas há coisas, vamos ser honestos, há coisas que é muito difícil. Alguém que não anda no sobrenatural, ensinar. Ninguém dá o que não tem. É verdade, é verdade. Se eu quiser dar aqui $100 Se eu não e alguém tenho, quiser, ainda que eu queira, não consigo dar. não tem, niente. Então, o pai de Samuel, pai espiritual, disse: "Epá, é assim, quando Deus. Ele não percebeu primeiro, depois, se ouvires Deus fala, o teu servo ouve. Daí ele já não sabe o que aconteceu com Davi. Então, conselho, para fechar. Mentoria. Mentoria. Isso é um grande conselho mesmo. Mentoria. As pessoas têm preconceito com o profético, por isso não aprendem. Pessoas que leram um bocadinho, como disse aquela hora o pastor Vicente, leram um pouco sobre isso, querem também falar como uma voz autorizada, como disseste. Não, Mentoria é muito importante, até porque a experiência de quem sabe Exatamente. epá, A vai experiência evitar de com quem que tu sabe. passas alguns erros, cometas alguns erros. Irmão Gui, Paternidade mesmo. Angola precisa de Precisa entender de- mais o sobrenatural. Precisa crer nisso. Às vezes a letra mata, como diz a Bíblia, mas o Espírito vivifica. Completamente. Precisamos caminhar no poder. É ver, a transformação é o poder da palavra e da manifestação dos sinais. O que Paulo disse? Eu não vim ter convosco com palavras persuasivas para vos convencer. É demonstração de Não fica poder. filosofia. Há um servo que diz que... Duas perguntas rápidas, eu queria terminar, mas no fim, eu quero que cada um depois defina o que é isso, o falso profeta, para que as pessoas já aprendam, mesmo já tenhamos dito isso. Duas perguntas rapidíssimas. Há um servo que diz que nem sempre o profeta deve falar da parte de Deus. Como é que vocês fundamentam isso? Teve aqui no meu programa. Não, ele Como não é assim? obrigado. Ele não é obrigado. Isso é o mesmo dizer que o profeta tem que profetizar sempre. O profeta não está debaixo de nenhuma obrigação de falar. Não, mas ele Sempre disse que da nem parte. sempre quando ele fala, é uma voz, é Deus a falar com ele. É um profeta que diz isso uma vez. Diz que eu não percebo. Nem Que sempre quando ele fala, mas é óbvio, isso é nem Deus precisa a dizer. falar com ele. Mesmo que ele me dissesse o contrário, eu ia dizer que não é verdade. Mas é óbvio que nós nem sempre que falamos de Deus. Mas aí está, o que é que ele necessariamente- fala? Agora, a Não, questão também nem é sempre que ele o profetiza. Ah, isso que é, profetizar. O que Deus está a falar. Nem sempre a profecia dele vem da parte de Deus. Ou seja, E não a precisa profecia- ser Deus a falar. Nem precisa ser Deus a falar com ele. Mas é uma profecia. Por exemplo, quando digo, eu estou a profetizar, eu estou a E falar. ele fundamentou isso de uma forma... Tu falou de Eliseu? Será? Ou de Elias, Não quer falar que disso. disse segundo a minha Não. palavra. Ele falou de segundo- início, de segundo a minha palavra, ele falou outras Disse, coisas. segundo a minha palavra não choverá? Segundo a minha palavra, não choverá. Também deu esse exemplo. Mas a minha pergunta é, qual é a vossa opinião? Isso é fazível, visto que o profeta é aquele que fala a vontade de Deus para o... Então, será que ele terá, Eu já falei, terá o interpretado pastor pode falar que, depois. como Cristo está nele, ele pode falar sem ouvir a voz de Deus? Qual é a interpretação que vocês podem dar em relação a isso? Que ele pode profetizar sem ser da parte de Deus. Sim. Sem ouvir de Deus. E mesmo assim ser profecia. Profecia, Então isso é um novo significado da profecia. novo significado de Porque o profecia. significado da profecia bíblica, ela está conotada ao mensageiro que transmite a mensagem de Deus. Essa é a significância bíblica, esse é o escopo bíblico. Agora, se alguém vai falar em nome de Deus, e ele próprio está a reconhecer que não é necessariamente Deus está a lhe falar, mas não deixa de ser profecia, bem, não sei. Pelo menos ele tinha que reconhecer o peso de Deus no que ele diz. Pelo menos. Deus quer que eu não esteja a interpretar mal. Não, mas nós eu- podemos ensinar a igreja, Pelo por menos, exemplo, né? a fazer declarações proféticas. É por isso que eu quero entender o que, Sim, é que ele está querendo declaração é uma dizer. coisa diferente. Porque eu posso profetizar e dizer, não é que Deus me revelou. Eu estou como servo de Deus, debaixo da unção que Deus colocou na minha vida. Ok. Eu profetizo sobre a tua vida, que as coisas vão dar certo. Agora, se as coisas derem errado, ele tem que julgar a mim e não... Eu não estou a dizer que Deus me falou. Mas essa é uma profecia. Eu profetizo na tua vida que as coisas vão dar certo. Sim, mas eu não estou a dizer que assim diz o Senhor. Porque se eu disser assim diz o Senhor, já não sou eu. A última, Yeah. última pergunta, nosso tempo esgotou. Vocês acham que o facto de estarmos no tempo da pandemia e não ter havido muitos profetas a profetizarem aquilo que Deus que fala, até agora ninguém ainda falou uma coisa da Covid. Isto é normal? Mas é bom, é bom. Isto é bom, é normal? É por Eu isso- sei que é bíblico, mas isso é... Inclusive, até eu não vi profeta no meu tempo que antecipou a pandemia. Não vi. Que disse que vamos ficar fechados. Ninguém falou isso. Que o mundo vai ficar confinado, as pessoas vão ficar fechadas, está a vir uma enfermidade.
Eu não vi. Não tô Eu dizendo vi, não acho que um houve. vídeo do Pastor Chris. Não, mas eu falou não vi. Alguma Eu não coisa. vi. O único homem de Deus até em África que falou foi que teríamos um ano terrível, anunciou, foi o pastor Enoch Adeboye, que ele disse que eu vejo o mundo como uma criança que geme com convulsões febris. Ele anunciou isso no ano novo. O ano do confinamento entrou e ele disse: eu estou a ver o mundo como uma criança com convulsão febril. E ele foi o único que disse: vai ser um ano, vai ser terrível. Ultimamente o mundo tem sempre estado Agora, assim, pastor. Não, isso não é. Exato, mas ele disse que pronto, que foi Ultimamente que a África, contrariou então, a tendência de muitos que falaram daquele ano, em que ele disse que vamos ficar como uma criança com uma convulsão febril. Então ele esteve mais próximo. E foram buscar outras profecias antigas de Wickles, né? Mas é o seguinte, mas é interessante esse período, é bom. Esse período. Eliseu também estava diante da mulher e ele disse: Deus me escondeu, Deus não me mostrou. Sim. Esse momento é bom, é um momento bom, é um momento que nos leva de facto todos nós a olhar para Deus. E aí cada um de nós ter esse tempo de dizer: Senhor, fala para mim, né? Porque às vezes estamos só à espera que o profeta nos diga, porque é confortável depender do que o profeta diz, mas nos esquecemos que Deus também conta que nós entremos no nosso quarto, às vezes pesamos os pastores, pesamos os profetas, colocamos carga pesada sobre eles, estamos sempre a exigir que eles têm que nos entregar alguma coisa, quando nós também devíamos entrar no quarto. Cada filho de Deus entra no seu quarto, fala com teu Deus, teu pai. Não entra no o quarto. Teu pai tem prazer em falar com Não você. eles ensinado isso, eles não vão entrar, pastor. Quando Deus não fala, Ele está falando de outra maneira. Mas é mesmo. Yeah. Quando Ele não fala Pelo profeta, Ele está falando de outra maneira. Quer dizer que existem outras maneiras pelas quais Deus Sim. fala para Sim. a sua igreja. Sim. A principal é a palavra. Ele falou muito. A principal é a palavra. A principal é a palavra. É a palavra. É. A principal é a palavra. Base. Nós estamos muito felizes, mas esse tema não acabou aqui. Eu ainda sugiro que no próximo ou nos próximos programas existam mais temas como este. Vamos trazer aqui mais outros servos autorizados do Senhor. Nós estamos a falar aqui do que é o falso profeta. Chegou-se à conclusão que não há uma facilidade nós encontramos que este é falso, este é verdadeiro, mas há uma semelhança daqueles que agem falsamente e verdadeiramente. Ambos fazem milagres, ambos usam o nome de Jesus, ambos libertam, ambos curam, mas a igreja deve se discernir, aleluia, discernir a palavra de Deus. Certo. Nós devemos nos fechar entre quatro paredes. Se vocês quiserem orar, a Bíblia diz que uma das formas que eu tenho de intimidade, de adorar a Deus, é Mateus 6,6. Fecha-te no teu quarto, esquece tudo e fala com teu Deus. Você é o profeta da sua vida. Você sabia? Aos profetas, os nossos ministros declaram e aconselham sabedoria. Eu perguntei: sabedoria seria a sabedoria humana ou espiritual? É bíblica. É mistura ou não? É bíblica. A sabedoria divina vai nos orientar. E essa sabedoria não vem por outro caminho. Temor ao Senhor, intimidade com Deus, adoração com Deus, momentos dedicados ao nosso Deus. Deus nos concede sabedoria que mais ninguém nos consegue mostrar. Nós prometemos voltar com este tema. É muito importante. Nós não falamos nem um quarto das coisas que nós deveríamos falar. Eu trouxe perguntas que nem fiz, meus amados. Aqui tem muitas perguntas. Nem fiz as perguntas todas porque o tema prometeu ser muito forte. Nós terminamos aqui porque o tema prometeu chegar até aqui e não acabamos. A você que nos assistiu, esperamos que você tenha sido abençoado e na próxima vez nós queremos continuar a debater sobre este tema de profecia, falsos e verdadeiros profetas e como agir. Aquelas igrejas que quando nós estamos na igreja só quer profecia. Na hora de pregação dormiu, ressonou. Agora vou profetizar. Profetiza! Profetiza! É bom profetizar. Melhor ainda, está na palavra de Deus. O meu povo se perde, diz a palavra de Deus. E Josué, Oséias diz que eu não me glorio pelas vanglórias, pelas holocaustos. Eu quero conhecimento. Josué 6,6. Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Muito obrigado. Meus queridos, alguma palavra que eu me esqueci? Não. Só despedir o povo. E deixar um conselho, como disse o homem de Deus, pastor Vicente, que hajam mais profetas em Angola. Angola precisa disso. Que não matem, que ajudem, nem tenham medo mas que nasçam mais profetas. E nem tenham medo do sobrenatural. Não tenham medo do sobrenatural. Porque sem profecia, Deus é um Deus sobrenatural. A Bíblia diz o quê? O meu povo se corrompe. Então é importante isso, é importante. Muito obrigado pelo convite e a todos que acompanharam. Sei que a igreja esteve ali
atenta. Teve sim, senhora. A igreja está em grande. Amém. Deus abençoe Deus abençoe. grandemente aos grandes homens de Deus da nossa nação, os pastores que estão a fazer. Deus Eu quero, abençoe mesmo. posso falar de nomes? Tenha bondade. Homens de Deus como pastor Ismael, pastor Rosário Neto, profeta Tony Calado, pastor Vicente, profeta pastor Sadraque, Pastor Jorge Batista, mestre doutor Jorge Batista, pastor Doutor DK, Pastor Bruno, pastor reverendo Francisco. Bruno, reverendo Francisco, todos os grandes homens de cheio Deus daqui. e que a gente está a Nossa, esquecer. Que Deus abençoe. A nossa nação Gilson precisa João. de saúde espiritual e não conflitos, não guerra entre homens de Deus. Precisamos estar juntos na mesma mesa e podermos pensar o Evangelho em Angola. E cada uns vão falhar numa ou noutra coisa, mas todos estamos juntos para levarmos o Evangelho para o nosso país. A nossa Grande nação abraço. precisa de homens de Deus. Bem, sim. Meu querido, grande abraço a todos os Grande nossos abraço, servos, aos abençoe. profetas todos, muito obrigado. Yes. Um aplauso a todos os servos do Senhor. Nós terminamos o nosso programa com um grande momento de louvor e adoração. Ele não é Michael Jackson, ele é simplesmente o Jackson Falcão. Acompanhe. Deus abençoe, muito obrigado. Aleluia. O mundo mudou, o mundo está pior. Até parece que a cerveja tirou lugar da água. Aí o mundo mudou, o mundo está pior. Até parece que a cerveja tirou lugar da água. Quem bandeiro não é Deus, pastor não é teu rei. Não, não, nosso Deus é só um, e Ele está lá nos céus. Quem bandeiro não é Deus, pastor não é teu rei. Não, nosso Deus é só um, e Ele está lá nos céus. Ai, uelelele, ai, uelelele, o tempo ipita sucundo boia. Ai, uelelele, o tempo está no fim, Cristo em breve virá. Quem bandeiro não é Deus, pastor não é teu rei. Não, 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 o nosso Deus é só um, e Ele está lá no céu. Quem bandeiro não é Deus, pastor não é teu rei. Não, 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 o nosso Deus é só um, e Ele está lá nos céus. Ai, uelelele, ai, uelelele, o tempo ipita sucundo boia. Ai, uelelele, ai, uelelele, ai, uelelele, o tempo ipita sucundo boia. Ai, uelele, 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 ai, uelele, o tempo está no fim, O tempo está no Cristo em fim. breve virá. Cristo em breve virá. Ai, uelelele, ai, uelelele, ai, uelelele.
sábado estaremos juntos, ok? Malange e Dalatando estaremos juntos este sábado para uma grande formação, para a glória do nosso bom Deus. Até lá. O tempo está no fim.